Muito bem. Então, os irmãos estão chegando aí. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né? A orientação é para que todos possam aí, por gentileza, fechar os seus microfones, porque o som, o microfone, ele capta qualquer áudio, tá? Então, quando você for falar, você pode abrir aí seu microfone e interagir, tá certo? Muito bem, vou compartilhar aqui minha tela com os queridos. Espero que todos possam estar vendo aí direitinho. Vamos lá. Ok, então hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 3 do livro Ídolos do Coração. A autora começa esse capítulo com o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 12, que já está projetado aí na tela, em que o apóstolo Paulo diz assim: de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Como vimos na semana passada, né, em que o presbítero Rafael falou sobre o capítulo 2, que foi o capítulo sobre a adoração por inteiro. E nesse capítulo a autora começou a tratar sobre o primeiro mandamento, né, não terás outros deuses além de mim. E ela disse que nesse capítulo 3 ela iria aprofundar nesse primeiro mandamento e iria também tratar da lei de Deus para o cristão. Qual é a perspectiva que nós temos da lei de Deus para o cristão? E ela começa citando o apóstolo Paulo, em que Paulo diz que a lei é santa. E por que a lei é santa? Porque a lei, meus irmãos, ela reflete o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter santo. Só fechar aqui, meu zap estava aberto aqui, pronto. O caráter de Deus é um caráter santo, ok? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, a lei, ela é justamente um reflexo daquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. A lei é uma expressão da grandeza de Deus, mas também de sua santidade, certo? Caminhando. Peço para que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Cada capítulo, né, a autora trata sobre um personagem da Bíblia. Nós já estudamos sobre a vida de Raquel. Semana passada estudamos sobre a vida de Marta, a vida de Pedro, a vida de Abraão, não foi isso? E a vida de Eli. Hoje o personagem da vez vai ser a mulher de Ló. É uma história, de certa forma, bem conhecida nossa. Tá bom? Abra aí em Gênesis 19, de 17 a 26. Diz assim a palavra de Deus, 17 e 26, os versículos. Gênesis 19, 17 e 26. Havendo-os levado fora, essa aqui é uma referência aos anjos, né? Que foram levar o juízo de Deus para a cidade de Sodoma e Gomorra, e eles tiram Ló e a sua família de lá. E diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Aí o verso 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, essa aqui é um resumo, né, da história da mulher de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, só para que vocês entendam. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles não estavam, a terra não estava suportando os dois. E aí Abraão propõe uma separação. E ele pede para justamente Ló escolher para onde ele queria ir, né? E aí Ló, baseado no que ele estava vendo, certo? Ele escolhe aquelas campinas, né? E ele ia cada vez mais para próximo dessas cidades. E aí o que acontece? O Senhor profere juízo sobre aquela cidade, mas tem misericórdia de Ló e da família. E manda com que Ló saia. E diga, olha, nem olhe para trás.
Mas, infelizmente, a mulher de Ló, ela desobedece essa ordem que o Senhor tinha dado por meio dos seus anjos. E aí, a Elise coloca uma frase que me chamou muita atenção. Ela diz assim: às vezes, um simples ato pode dizer muito sobre caráter. Neste caso, um olhar revelou um coração. O fato da mulher de Ló, não sabemos nem o nome dela, né? A Bíblia a chama como a mulher de Ló, ter olhado para trás, não foi apenas algo para que ela se despedisse da cidade, né? Desse tchau à cidade, mas aquele simples gesto, simples ato, revelou o que estava no seu coração. Sodoma, a cidade onde eles moravam, era o lugar em que a mulher de Ló vivia fisicamente, mas era também o lugar onde o seu coração morava. Ela não só morava fisicamente ali, mas o seu coração estava naquela cidade. Ela amava muito aquela cidade. Ela adorava aquela cidade. E seu coração idólatra se apegou a ela porque ali estava o seu tesouro. Foi por isso que ela olhou para aquela cidade. E aí o Senhor Jesus, né, no Evangelho de Mateus, nos diz algo interessante. Ele diz que onde está o seu tesouro? Onde está a coisa mais valiosa para você? Ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro é o Senhor, o seu reino, o seu coração estará totalmente voltado para Deus. Mas se o seu tesouro for a casa onde você mora, o seu lugar, o seu conforto, a sua comunidade, aquilo vai passar a ser o seu ídolo. Essa foi a atitude da mulher de Ló. Não foi um simples olhar, mas foi uma atitude idólatra, uma atitude de apego e de amor às coisas desse mundo. Não há nada pecaminoso em desfrutar e ser grato pelo que Deus nos dá. Talvez você pergunte assim, mas pastor, peraí, ali era a casa dela, por quê? Qual o problema ela não ter olhado, né? A casa dela estava sendo destruída. Será que também eu não posso cuidar da minha casa, pastor? Será que eu não posso valorizar? Não é isso que estamos dizendo. A autora até fala um pouco do lugar onde ela mora, a Elise, né? Da cidade, da casa dela. E ela diz assim, não há nada pecaminoso em desfrutar e ser grato pelo que Deus nos dá. Na verdade, seria pecaminoso deixar de desfrutar das bênçãos. Meus irmãos, a família que temos, a casa que temos, a condição que temos, é uma bênção de Deus. E o Senhor nos manda desfrutar dessas coisas, aproveitar, cuidar, porque nós somos mordomos disso. Mas o problema é quando nós passamos a amar mais a nossa casa, a nossa família, do que a Ele, do que a Deus. Esse foi o problema da mulher de Ló. O problema da mulher de Ló não foi o simples olhar. O problema da mulher de Ló foi que ela estava deixando o coração dela naquela cidade. Ela entesourou Sodoma mais do que a Deus. E aí, mais uma vez, citando Jesus, né, aqui no Evangelho de Lucas 17:32, ele diz assim, lembrem-se da mulher de Ló. Eu acho interessante que Jesus disse isso para os seus discípulos, né, no contexto de sua volta. E o que ele estava querendo dizer ali, em outras palavras, é que seus discípulos devem estar preparados para a sua volta e desapegados a qualquer coisa dessa vida para ir com Jesus. Interessante, ele fundamenta isso, né? Ele cita como ilustração, lembrando que na primeira aula nós dissemos que o Antigo Testamento foi nos dado para nossa instrução, serve de exemplo para nós, de aprendizagem. Aí Jesus retoma essa história. Ele considera a mulher de Ló também como uma personagem verdadeira, real. Lembrem-se da atitude idólatra da mulher de Ló, que saiu de Sodoma fisicamente, mas o seu coração continuava apegado àquela cidade, à sua casa, aos seus genros, né? Aos noivos de suas filhas, ao seu conforto, ao seu cantinho. E aí tem uma pergunta que a autora fala que me chama a atenção. Você percebe como suas ações, tais quais as ações dos personagens bíblicos, de Raquel, de Eli, como a gente já viu, e hoje como a mulher de Ló, refletem o foco de seu amor e de adoração? Meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus criou o homem para que o homem adorasse. Adoração é a tarefa mais essencial que o homem, na condição de criatura, presta a Deus. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para que nós agradássemos a Ele. Toda atitude nossa
é, em essência, uma atitude de adoração. Por causa do pecado, essa adoração se tornou uma adoração idólatra, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, não é? Ele diz que o homem mudou a glória de Deus, o Criador, e ele passa a buscar essa glória na criatura. Isso é a idolatria. Então, as nossas ações, elas não são neutras. Elas revelam o nosso coração, revelam o foco do nosso amor. Nós devemos crescer no conhecimento do ensino das Escrituras sobre a idolatria. É interessante que a gente começa em Gênesis e aí a gente vai aprendendo progressivamente, né, o problema da idolatria, a seriedade desse pecado, a sutileza desse pecado. O nosso coração, meus irmãos, potencialmente pode transformar qualquer coisa em objeto de adoração. Nós mesmos, um sonho, o nosso casamento, os nossos filhos, dinheiro, carro, estabilidade. Quando nós quando nós adoramos essas coisas mais do que a Deus, né? E depositamos nela a esperança que deveria ser depositada em Cristo, nós estamos criando um ídolo no nosso coração. Então, nós precisamos crescer no conhecimento das Escrituras sobre a idolatria. Meus irmãos, idolatria é um tema sério nas Escrituras. Deus leva a sério o desvio da adoração a Ele, para que consideremos os mandamentos explícitos contra ela. Nós vimos, né, que na primeira aula que a idolatria é o pecado mais combatido nas Escrituras, de forma explícita. E aí a autora coloca, ela diz, olha, a desobediência surge da adoração a outros deuses. Na luta contra o pecado, nós devemos entender que na essência dessa luta está o ídolo que a gente constitui no nosso coração. A nossa desobediência surge porque adoramos a outros deuses. Preferimos obedecer os nossos ídolos, seguir o nosso próprio coração, a obedecer o Senhor. Então, a desobediência, ela provém da nossa adoração aos falsos deuses. Com que objetivo Deus deu um conjunto de mandamentos aos seus filhos? Lembrando que esse capítulo, a autora vai tratar exatamente sobre a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos, especificamente o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. E ela vai fazer uma relação com essa lei moral de Deus com um cristão hoje. Qual o dever do cristão para com a lei de Deus? É um capítulo muito interessante. Se você puder lê-lo, ele é bem interessante, profundo e ajuda você a entender isso. Então, com que objetivo Deus deu um conjunto de mandamentos aos seus filhos, além em Êxodo capítulo 20? Eu acho interessante esse texto de Deuteronômio 10, de 12 a 13. Eu já tive a oportunidade, até na nossa igreja, de pregar nessa passagem. E é uma passagem que eu gosto muito. Porque o Senhor Deus revela o motivo pelo qual ele deu os seus mandamentos, as suas ordenanças para o seu povo, né? E a autora coloca, eu achei interessante, quando ela diz assim, na página 52, quando Moisés voltou de seu encontro com Deus, trazia consigo instruções divinas para a vida e para a adoração. Eu queria que alguém pudesse ler aí, por favor, nosso irmão Neto aí, com essa voz radiofônica dele. Por ler esse texto que está na tela, meu santo, por favor. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Obrigado, Neto. O que é que o Senhor diz? Deus faz uma pergunta. Essa é uma pergunta retórica, né? Ou seja, nela mesma, a resposta já está clara. O que o Senhor exige do seu povo? E Deus responde com outra pergunta, né? Não é que, olha só as palavrinhas que eu destaquei. O que Deus exige do seu povo? Temor a Ele, reverência a Ele. Que andemos em seus caminhos, que o amemos e o sirvamos de todo o nosso coração e que guardemos os seus mandamentos. Agora, para que a gente tem que andar nos caminhos do Senhor, guardar os seus mandamentos? É interessante, né? Para o nosso bem. Poderíamos resumir aqui, né, que os mandamentos de Deus foram nos dados, em primeiro lugar, para a glória de Deus, a exaltação de Deus. E, em segundo lugar,
para um viver bem. Meus irmãos, não existe felicidade fora da palavra de Deus. Não existe uma vida plena longe dos padrões de Deus. A lei de Deus é um padrão moral dele que nos leva a uma vida de liberdade. Na perspectiva bíblica, liberdade é obediência à palavra. Liberdade não é viver de acordo com os nossos prazeres. Isso é mundanismo. Liberdade é obedecer ao Senhor, é se deleitar na sua palavra. Por quê? Isso traz glória para Deus e isso traz bem para a nossa vida. Então, o mandamento de Deus foi nos dado para a nossa edificação, para o nosso crescimento, como diz Moisés aí em Deuteronômio. Esse foi o objetivo com que Deus deu os seus mandamentos. E aí, né, o primeiro mandamento. Olha aí o que é que diz Êxodo 22:3. Deus diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 22:3. Nesse texto, nós temos uma ordem e duas razões para obedecer, praticar essa ordem. Vamos ver lá. Qual é a ordem que Deus explicitamente nos dá? Ou qual a proibição ele nos dá? Não tenham outros deuses perante a minha face, né? Ou diante de mim, além de mim, vocês não podem ter outro Deus, certo? Qual é a primeira razão? Lembra que Deus dá uma ordem e ele fundamenta essa ordem em duas razões, em dois princípios. A primeira, eu sou o Senhor, o teu Deus. Perceba que a palavra Senhor está em letras maiúsculas, em caixa alta, né? Esse é o nome relacional de Deus, é o nome através do qual Deus geralmente se apresenta nos contextos de aliança, em que Deus quer trazer o seu povo para um relacionamento pessoal, íntimo, em que Deus quer caminhar com o seu povo. E aí ele diz, o teu Deus, veja só. E aí a Elise diz assim, Deus ordena que o adoremos. E qual é o primeiro motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus, meus irmãos? Porque ele é Deus. Isso basta. Como Deus, ele é digno de ser adorado. Ele criou todas as coisas para lhe prestarem culto. Por isso que o salmista diz assim, no Salmo 150. E eu me alegro muito porque eu posso ser incluído também no louvor, né? Ele diz assim, todo ser que respira, toda a criação, louve, adore, exalte ao Senhor. Aí, abrindo um parênteses, isso traz esperança para mim, né? Poder um dia, talvez, cantar aí no Ministério do Louvor, porque o texto diz, todo ser que louve, todo ser que respira, louve ao Senhor. Meus irmãos, Calma, esse é o propósito. Pois não, Murilo? calma, pastor, se empolga não. Tá bom, meu irmão, obrigado. Então, Deus ordena que o adoremos por quem ele é. Isso é suficiente. Ele merece nossa adoração porque ele é Deus. E não há ninguém semelhante a ele na terra. Nenhum outro ser é semelhante ao Senhor. Leiamos, aí a autora já coloca aí no livro, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí, Isaías 44:6, se caso alguém quiser ler, está lá na página 52 e 53, em que o texto diz assim, eu sou, o Senhor diz por meio de Isaías, eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Uma pergunta retórica, né? Quem é como eu? Ninguém. E aí Isaías 57:5 diz assim, pois assim diz o alto e sublime, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Ele é Deus. E por ser Deus, isso já seria suficiente para a gente adorar. A segunda razão, a primeira é que ele é Deus. E esse Deus que é Senhor, ele nos chama para adorá-lo, para pertinho dele, para prestarmos culto a ele. A segunda razão, ele nos tirou do Egito, da escravidão. Primeiro motivo, devemos adorar a Deus pelo que ele é. Segundo motivo, pelo que ele fez por nós, a nossa redenção. Antes de exigir a adoração a que tem direito, ele demonstra seu amor e bondade para conosco. Eu acho muito interessante isso, meus irmãos.
Antes de Deus ordenar, olha, me adorem, vocês devem me adorar. Eu sou Deus e eu exijo isso. E ele não estaria errado, ele de fato é Deus. Mas é interessante que ele nos atrai para si com laços de amor. Ele mostra o que fez por nós, a sua graça. Portanto, a nossa adoração, meus amados irmãos, é uma resposta à ação de Deus, à misericórdia de Deus. A salvação em Cristo, o fato de que ele nos libertou do mundo. A nós agora compete adorá-lo e servi-lo. Então, ele fez isso por nós. Agora precisamos lembrar como ele nos amou e nos libertou primeiro. E esse é aquilo que a gente chama do prelúdio, né? A introdução aos 10 mandamentos. Antes de dar as ordens, Deus prepara o terreno, o coração do seu povo. Olha, sabe por que vocês têm que me adorar? Porque eu sou Deus e porque eu sou gracioso para com vocês. E aí no Novo Testamento a gente tem um exemplo de Zacarias que entendeu essa proposta, né? O pai de João Batista. Ele disse assim, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. Esse é o propósito pelo qual Deus nos resgatou do pecado, do diabo, do mundo, de nós mesmos, para vivermos uma vida voltada para Ele inteiramente, para adorarmos, servirmos e bendizer o seu santo nome. E aí a segunda coisa, né, que ela nos mostra também, é que Ele nos tirou do Egito. Fomos libertos de uma terra de ídolos. O Egito era uma terra idólatra. Havia ídolo de todo tipo. Até o rio era adorado, Faraó adorado, animais eram adorados. Deus libertou o seu povo da terra dos ídolos para o quê? Qual a finalidade? Para o povo viver de acordo com o seu próprio prazer? Não, para que possamos adorar. Todas as vezes, quando você lê o livro de Êxodo, você percebe isso claramente, né? Todas as vezes que Moisés apelou a Faraó para que deixasse o povo de Deus partir, qual era o argumento ou a razão pela qual Moisés apresentava? A adoração. Deixa o povo de Deus ir para que adoremos a Ele. Prestemos um culto. Meus irmãos, Deus nos libertou em Cristo. Não para vivermos a vida de acordo com os nossos padrões, mas para vivermos a vida de acordo com o padrão dele. Para fazermos a sua vontade. Nós também fomos libertos do Egito espiritual, porque o Egito não é só um lugar físico nas Escrituras. O Egito também pode simbolizar o nosso cativeiro ao mundo, ao pecado, o domínio do mundo sobre nós. E Deus em Cristo nos libertou para que possamos celebrar, para que possamos servir e adorar. Hoje, né? O dia do Senhor, o dia em que Deus nos convoca à adoração, isso é resultado da libertação, do fato de que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos libertou e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como redimidos em Cristo, a nós compete a adoração ao Senhor. Eu queria ouvir alguém aí, né? Pode ser Murilo, os irmãos aí, que você pudesse responder essa pergunta. Quando você pensa no primeiro mandamento, lembra-se do seu amor por você? Será que você lembra mesmo do amor de Deus, meus irmãos? Pense aí de forma pessoal. Você não precisa, talvez, aí dar uma resposta explícita. Quando você pensa no primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Será que você lembra do amor de Deus por você? Que ele atraiu você com graça para ele? Mesmo quando você ainda era inimigo de Deus, ele enviou seu filho para morrer em seu lugar e libertá-lo da escravidão. O que é que Paulo diz em Romanos 5,8? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, rebeldes contra ele. Esse é o amor incondicional, né? Esse é o amor verdadeiro, é um amor que não pede nada em troca. Ao contrário, quando estávamos condenados, Deus nos amou em Cristo. Quando a gente não tinha valor nenhum, não havia nada de bom em nós. Éramos uma noiva cadáver, como eu geralmente digo. Deus nos amou em Cristo e enviou para que ele pudesse morrer por nós e nos dar a vida nova e nos embelezar. Não terás outros deuses além de mim. Pergunta, o que Deus requer de nós com esse mandamento? Alguém poderia responder aí, um voluntário, por favor, dos irmãos? O que Deus requer de nós com esse mandamento? Um varão, uma varoa,
Oi? Exclusividade, pastor. Oi? Exclusividade. Gostei da palavra. Exclusividade. Obrigado, meu irmão. O que Deus requer de nós através desse mandamento é que o adoremos de forma exclusiva, né? Como diz a autora. Deus requer de nós nossa absoluta e inequívoca devoção exclusiva a Ele. É isso que Deus exige de nós, porque Ele é o nosso Deus. Ele não diz lá, né? Ele não diz lá, eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus não tem outro povo. Deus é exclusivo do seu povo. E como resposta à altura, Deus quer exclusividade também do seu povo. É um casamento. Deus é o marido e nós somos a esposa. Deus não tem outra esposa. Mas também como esposa, nós não podemos ter um outro marido. É uma dedicação exclusiva, é uma aliança de amor. Somente o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, tem o direito de exigir tal fidelidade. É interessante que é exatamente isso que os ídolos exigem de nós. Os ídolos exigem a nossa devoção a eles. Exigem que o adoremos, que excluemos Deus para confiar neles. Isso pode ser o meu eu, pode ser algum objeto, alguma pessoa, não é? Pode ser qualquer outra coisa. Os ídolos competem com Deus pelo foco do nosso amor e o foco do nosso coração. Este mandamento é preeminente, isso é, esse mandamento é a base para os demais. E aí eu vou concluir hoje, né, o nosso estudo com essa colocação aqui da autora. E na semana que vem a gente conclui aqui, certo? A gente só vai ler a página 54 e aí a gente conclui. Este mandamento, ou seja, o primeiro mandamento, é preeminente porque é impossível obedecer a qualquer um dos outros 9 mandamentos, do segundo ao 10º, se não obedecemos a este. Cada parcela da nossa devoção, alguém ligou aqui, cada parcela da nossa devoção, cada ato de desobediência ou desobediência, cada pensamento, palavra e ação depende de nossa obediência a essa ordem. Observemos alguns dos demais mandamentos. Por favor, alguém pode abrir aí na página 54, um outro voluntário, e pode ler aí o exemplo que a autora dá, né, desses outros 4 mandamentos. Um voluntário aí, por favor, Murilo, os irmãos aí, por favor, para a gente ver que a quebra dos demais mandamentos consiste na quebra do primeiro. Todas as vezes que você mente, que você rouba, levanta um falso testemunho, antes disso você constituiu no seu coração um ídolo. Você teve outro Deus. Alguém poderia ler aí na página 54 esses 4 pontinhos? Honra teu pai e tua mãe. Não é porque filhos escolhem outros deuses como seus amigos e o amor às coisas do mundo que deixam de honrar pai e mãe? Não matarás. Sempre que alguém tira a vida de outra pessoa, não está dizendo essencialmente, eu sou Deus, eu posso decidir quem vai viver e quem vai morrer? Não adulterarás. Tomar para si o cônjuge de outra pessoa não é adorar outro Deus, como o romantismo, a empolgação ou prazer? Não cobiçarás. Desejar fortemente qualquer coisa que pertence a outra pessoa é idolatria, porque significa valorizar algo mais do que a Deus e sua vontade. Obrigado, Murilo. Eu não sei se você já pensou sobre isso, né? Mas olha a seriedade da idolatria, né? Ela exatamente nos leva a quebrar outros princípios, né, da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente vai... Talvez agora você tenha algumas perguntas gerais sobre o lugar da lei do Antigo Testamento em nossa vida, da lei moral. Isso aí a gente vai ver se Jesus não voltar na próxima semana, se Deus quiser. Eu quero orar. Não sei se alguém tem aí alguma pergunta a fazer. Infelizmente hoje, né, nós tivemos um imprevisto aqui no Zoom. A gente vai tentar rever isso aí, tá bom? Foi tecnologia. Infelizmente isso acontece, né? Ela não é perfeita. Ela é um reflexo do homem caído, mas não sei se alguém tem algum comentário para a gente orar, para que também a hora da nossa reunião, daqui a pouco, não seja prejudicada, né?
a pregação da palavra de Deus. Bem, vamos orar. E aí, de hoje a 8, a gente dá continuidade. Se você puder ler durante a semana esse capítulo, seria interessante. E aí, na próxima semana, a gente vai falar sobre o lugar da lei moral de Deus na vida cristã, na vida do cristão. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Apesar do imprevisto, nós conseguimos dar início ao estudo, Senhor. Não sabemos por que aconteceu esse imprevisto, mas de alguma maneira, Tu és soberano, Tu és poderoso e não entendemos. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida. Obrigado pela tecnologia. Pedimos que, de maneira nenhuma, o nosso coração responda de forma pecaminosa, mas que possamos crer que Tu és aquele que dirige todas as coisas. Abençoa a vida do Teu povo. Aplica, Senhor. Livra-nos dos ídolos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Uma boa semana. Daqui a pouco, às 10h15, a gente vai ter pelo Facebook aí a transmissão da reunião com louvor, a pregação da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu.